cada vez que a gente lê essa palavra, nós somos transformados por ela. A superioridade de Jesus. João 3, 31 a 36 é o texto inspirativo deste culto. Este é o nosso segundo culto do domingo. Esta igreja se reúne 3 vezes ao domingo para juntos celebrarmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho, vou chamar toda a igreja para ler esse versículo comigo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Queridos, nós vivemos em um mundo de tantas religiões. Nós vivemos em um mundo de tantos direcionamentos. E podemos perguntar: por que Jesus? Por que nós seguimos Jesus? Por que escolhemos seguir Jesus dentre tantas religiões que existem neste mundo? A nossa sociedade em que vivemos, convivemos, ela tem se constituído uma sociedade plural e ela aceita, ela se mantém tolerante diante de tantas coisas, desde que você não tenha uma convicção plena daquilo que você crê. E em se tratando de fé e de Jesus Cristo, não há como negociar. Em se tratando de fé e de Jesus Cristo, nós não podemos aplicar aquele adágio tão popular e que as pessoas gostam tanto, que diz: todos os caminhos levam a Deus. E não levam. Não levam. Não é? A gente diz que também todos os caminhos levam a Roma, e não levam. Se você estivesse em Roma, lá na época, e Roma era construída de uma forma que todos os caminhos onde você estava levavam a Roma. Mas todos os caminhos hoje não levam sequer a Roma, mas não levam a Deus. E nós precisamos tratar Jesus Cristo, a superioridade que a Bíblia lhe concede e que ele tem. Porque Mateus 6,33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a fé não é uma questão de você crer no que você quiser, eu creio no que eu quero e está tudo bem. Lógico, a própria Bíblia nos dá, o próprio Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha. Nós podemos escolher o caminho que desejamos seguir, o caminho que pretendemos seguir. Nós temos essa liberdade de escolha, mas nós temos que reconhecer que apenas um caminho ele nos levará a Deus. E o texto que nós lemos, lá no verso 36, ele diz: quem crê no Filho de Deus tem
a vida eterna. Quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João é claro sobre por que ele escreveu o seu evangelho. E lá no capítulo 20, no verso 31, está escrito: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida no seu nome. João coloca com muita clareza o porquê este evangelho foi escrito, para que as pessoas crescem em Jesus, e que, crendo em Jesus, pudessem ter vida em seu nome. Esta é a mensagem, esta é a centralidade do evangelho. Em outras palavras, sem Cristo, todos continuam mortos e a ira de Deus permanece sobre nós. O que aplaca a ira de Deus é a justiça de Cristo. Então não há outro caminho para Deus, não existe outra verdade sobre Deus. Logo, a mensagem que nós temos no Evangelho de João sobre Deus, sobre Cristo e a humanidade é tão fundamentalmente importante, meus queridos e amados, que nós precisamos ter clareza sobre ela. João 3:31, coloca mais uma vez esse versículo aqui para a gente. E é tão importante entender e crer isto: aquele que vem, ou quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Tantas religiões que começam na terra, tantos indicativos de caminhos que começam na terra. A Bíblia mostra um caminho que vem do alto. A Bíblia mostra uma origem que vem do alto. Quem vem das alturas está acima de todos. E quem vem das alturas? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João, ele apresentará 4 argumentos pelo qual a superioridade de Jesus Cristo ela é colocada. A origem celestial atribuída a Jesus Cristo, a mensagem celestial pregada por Jesus Cristo, a vantagem celestial concedida a Jesus Cristo e a blindagem celestial oferecida por Jesus Cristo. A origem celestial. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é Jesus? É aquele que vem das alturas, é aquele que vem dos céus. Este é o primeiro argumento de João em favor da superioridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é igual, Jesus Cristo é superior. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que antes que Abraão existisse, diz Jesus, eu sou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que vem do alto é superior a todos. Nós somos da terra, falamos das coisas terrenas, mas Ele veio do céu e Ele é superior a todos. Notemos em apenas 2 versículos e de 3 maneiras diferentes, João declara que Jesus não tem sua origem na terra, mas tem a sua origem no céu com Deus. Jesus Cristo veio do alto, Ele veio do céu. Ele foi enviado por Deus. O objetivo de João é esclarecer que todos,
Inclusive João Batista, são da terra e falam das coisas terrenas. Mas Cristo, o seu Salvador, ele veio do céu. Ele veio do alto, ele foi enviado por Deus, ele é superior a todos e fala as palavras de Deus. Ao relatar no seu evangelho, no capítulo 3, no começo do capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, João coloca esta verdade, onde Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João está dizendo, Jesus está colocando que uma coisa é estar na terra e outra coisa é ter vindo do céu. Meus queridos e amados, todo mundo nasce de forma natural, através da carne. Todos, Moisés, Davi, João Batista, Maria e tantos fundadores de tantas religiões que eu não vou citá-los aqui, mas todos eram da terra e tudo nos torna humanos, nos torna terrenos, com a natureza humana. João mesmo diz no texto: somos da terra, somos portanto naturais, carnais, terrestres e não espirituais. Cantamos aqui, não é? Senhor, misericórdias tens. Porque reconhecemos como seres humanos quão falho nós somos. E todos somos assim, todos. É da natureza humana. Nós precisamos, portanto, de um novo nascimento. Do nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para entendermos as coisas de Deus, precisamos desse nascimento espiritual. Aquele que não nasceu de novo não vai entender as coisas do Espírito. É por isso que muita gente bate cabeça, porque quer entender as coisas do Espírito com a lógica da terra, e não vai entender as coisas do Espírito com a lógica da terra, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Tanta gente que quer palpitar sobre a Bíblia, opinar sobre a Bíblia, comentar a Bíblia, criticar a Bíblia, com a visão terrena, quando a Bíblia é um livro do céu. A Bíblia é um livro que veio inspirado do trono de Deus. É por isso que a Bíblia passou por tantas perseguições e ela continua. É o livro mais lido no mundo, mais traduzido no mundo, mais compartilhado no mundo. E glória a Deus por isso, e que continue sendo, porque é ela que nos mostra este caminho tão verdadeiro. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus queridos e amados, Paulo falando aos coríntios, lá em 1 Coríntios 15, do 47 ao 49, ele diz: o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Ou seja, algum dia seremos como Jesus. Algum dia teremos as características que Jesus tem. Todos nós, humanos, carregamos a imagem de Adão. E com a imagem de Adão, nós carregamos a pecaminosidade. Adão é o cabeça da raça humana terrena. Com Adão está a representação do pecado. Todos os que creem em Jesus passam a carregar a sua imagem. A partir do momento do novo nascimento, nós passamos a carregar a imagem de Jesus Cristo. Pertencer a uma nova raça, a família de Deus agora. Romanos 5, 17 a 19. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus
e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Meus queridos, amados, aquele que vem do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu, ele fala das coisas de cima, ele é enviado de Deus. João, portanto, está dizendo o seguinte: há um e somente um que é infinitamente diferente. Ele não compartilha do pecado de Adão. Ele não é meramente da terra. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. No princípio era o Messias. E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele veio ao mundo sem pecado, com uma missão: resgatar os pecadores. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus é superior, porque a sua origem é celestial. Ele veio para nos salvar. A mensagem que Jesus prega é uma mensagem do céu, é uma mensagem do alto, e este é o segundo argumento de João. O primeiro, falando sobre a superioridade de Cristo. Cristo é superior porque ele vem do céu, porque ele vem de cima, porque ele fala das coisas de cima. Agora João nos coloca uma segunda condição: a mensagem celestial pregada por Cristo. Cristo é superior porque a mensagem dele não é desta terra, a mensagem dele não é deste mundo, mas a mensagem dele é uma mensagem do céu, é uma mensagem de Deus, e isto fundamenta a superioridade da sua mensagem. Há pelo menos 3 considerações que devemos fazer. O testemunho de Jesus Cristo, a sua palavra é confiável, porque ela tem origem em Deus. Cristo mesmo é a palavra, o Verbo eterno. Ele dá testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele estava presente. Em outras palavras, a palavra de Deus não tem origem humana, ela não é fruto do entendimento humano, nem da iniciativa humana. A palavra é a revelação do próprio Deus ao homem. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. O testemunho de Jesus Cristo, a sua palavra é confiável, porque ele tem origem em Deus. Não se pode julgar a veracidade do testemunho de Jesus Cristo através de estatísticas. Cristo fala daquilo que ele viu e ouviu. Ele foi enviado por Deus, ele fala as palavras que o próprio Deus lhes dá, mas mesmo assim, João vai dizer, são poucos os que creem nele. São poucos os que creem nele. Eu ouvia muito quando adolescente, 2 versículos que hoje a gente não escuta muito. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos
os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. Esta é a verdade do Evangelho, esta é a verdade do Senhor. Por isso nós temos e colocamos sim Cristo como superior, porque Ele traz a verdade de Deus. O testemunho de Jesus Cristo é aplicado pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica as obras de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para anunciar, nós somos chamados para anunciar as coisas celestiais. Nós não fomos chamados para anunciar as coisas dessa terra. Nós não somos chamados para pregar as coisas desta terra, mas nós somos chamados para pregar a mensagem sobrenatural do Evangelho de Cristo, da nossa própria experiência sobrenatural com Ele. Sabe uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de explicar para alguém? É o novo nascimento. Sabe por quê? Porque o novo nascimento é uma experiência pessoal. É uma experiência com Jesus. A gente vive. Quem nasceu de novo, quando eu falo novo nascimento, sabe exatamente do que eu estou falando. É aquele momento que você mudou por dentro, é aquele momento que você foi transformado, é aquele momento que você não é mais, nunca mais foi a mesma pessoa daquele dia, que você entendeu isso, que seus olhos se abriram, que você disse, Jesus é o Salvador da minha vida, e nunca mais você foi a mesma pessoa. Claro, você peca, claro que nós erramos, claro que nós fazemos coisas que nos arrependemos, é claro. Mas a nossa natureza não é mais a mesma, nós nascemos de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim que se alguém nasceu do Espírito, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não é? Ah, pastor, se alguém nasceu, não. Se alguém se está em Cristo, nova criatura é. Mas se está em Cristo é porque nasceu de novo. Tudo passa pelo novo nascimento. Tudo passa por essa experiência sobrenatural. Tudo passa por entender a supremacia de Jesus. Jesus é superior porque Ele veio do céu. Jesus é superior porque a mensagem dele é uma mensagem do céu. E Jesus é superior porque a compreensão e a aceitação da palavra de Deus por parte do pecador torna a permiti-lo que ele dependa essencialmente de Deus. Jesus é superior porque sua mensagem é celestial. A relevância da igreja e dos cristãos do mundo passa inegociavelmente pela fidelidade a este princípio: pregar uma mensagem celestial. É por isso que nós não devemos viver simplesmente correndo atrás de bênção. É por isso que nós testemunhamos aqui hoje, irmão Daniel e Clenildo cantando e falando das lutas desta vida. Nós podemos enfrentar lutas nesta vida, e nós não vamos entender que porque estamos enfrentando luta, Deus nos abandonou, porque Deus não nos chamou para viver uma vida sem luta. Ao contrário, a palavra de advertência de Jesus é: no mundo tereis aflições, no mundo enfrentareis luta, mas eu estarei convosco todos os dias, em cada luta, em cada sofrimento. Naquele momento que você acha que não tem mais forças, é aquele momento que o Senhor chega na tua vida, segura pela tua mão e diz: filho, filha, eu sou contigo, eu estou contigo, você não está só, eu já venci esta luta, eu já te dei a vitória, porque eu já te dei a vida eterna. A mensagem do Evangelho é uma mensagem do alto, não é uma mensagem desta terra, não é uma mensagem para melhorar a vida desta terra. E nós até melhoramos, porque quando nos tornamos cristãos, tudo muda. Que lar não mudou quando aquele pai
que toda a família orava, aceitou Jesus como Salvador. Que lá não mudou quando aquela mãe que toda a família orava, aceitou Jesus como seu Salvador. Que lá não mudou quando aquele filho, que é exemplo do filho pródigo, havia se perdido neste mundo e um dia volta para a casa do pai e tudo se transforma. Porque o Evangelho é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem celestial. Não há outra forma, não há outra maneira que nos lança sobre isto. E nós somos os anunciadores. A mensagem celestial pregada por Jesus, ela é a mesma mensagem que a igreja deve pregar em todas as épocas, em todos os lugares. A igreja não pode comprometer a sua mensagem, a igreja não pode secularizar a sua mensagem, a igreja não pode querer que a sua mensagem, adaptar a sua mensagem para que ela seja aceita, porque a mensagem da igreja, ela não é simplesmente para ser aceita, mas ela é para confrontar. Ela confronta com o pecado, ela confronta com o Deus que perdoa, que resgata, que restaura, mas é preciso arrependimento, é preciso novidade de vida. Jesus é superior, porque a sua mensagem é celestial. A vantagem celestial concedida a Jesus Cristo, porque Ele veio do céu, porque Ele é o próprio Deus. O Pai ama o Filho e o Pai confiou tudo em suas mãos. Meus queridos e amados, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus é superior por causa da sua origem. Ele é Deus que se fez homem e habitou entre nós, sem pecado, cheio de graça e de verdade. Ele é superior por causa da sua mensagem, da revelação que ele traz da parte de Deus. Ele é superior por causa da sua autoridade que o Pai lhe concedeu e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Que nome precioso é o nome de Jesus, que nome maravilhoso é o nome de Jesus, que doce nome é o nome de Jesus. É um nome que socorre, é um nome que levanta, é um nome que traz esperança, é um nome que liberta, porque esta mensagem de Jesus, ela é do alto, ela não é aqui da terra. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E meus queridos e amados irmãos, não há outra solução para o nosso povo, para a nossa sociedade, para nós, a não ser o arrependimento e a mudança de vida. Quem crê em Jesus, que nasce de novo, tem a sua vida transformada pelo Senhor. A superioridade de Jesus Cristo. Ah, meus queridos e amados, Jesus Cristo é superior, sim. Nós vivemos em um mundo que quer igualar tudo. Nós vivemos em um mundo que quer colocar tudo no mesmo patamar e nós não podemos colocar Jesus nesse plano. Ele é superior, sim. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne entre nós. Ele é o Deus que voltará para buscar a sua igreja. Ele é o Deus que estará conosco por todos os tempos. Cristo é Deus, se fez homem, viveu o pecado, foi crucificado no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por nós e preparando um lugar. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Esse é Cristo. Ele não é apenas um profeta, pois a humanidade não precisava apenas de um novo ensino, mas de um cordeiro substituto que aplacasse a ira de Deus no lugar do pecado. A mensagem de Cristo é divina. Ela não apenas aponta o caminho e a verdade, ela é o caminho
caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Cristo não veio apenas para nos trazer um novo ensino, mas ele veio para nos dar, para abrir um novo e vivo caminho. Cristo não é apenas um profeta, mas Cristo é a palavra, Ele é o verbo eterno de Deus, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. Cristo tem toda a autoridade para buscar e salvar o pecador. Ele não é um déspota, Ele não veio condenar, pois o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se via perdido. Queridos e amados, como precisamos de arrependimento para nos aproximarmos do Pai. E a minha oração é para que você creia na superioridade de Jesus Cristo, seja salvo da ira de Deus e receba a vida eterna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra nos diz isso, Pai. E Pai, se há pessoas nesta noite que ainda não se renderam ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza, trazer luz à vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.